Olá, tudo bem? Eu sou o professor Neto. E eu sou a professora Renata. E nós estamos hoje juntos aqui para conversar sobre algo muito importante, o aniversário da nossa cidade. Afinal, neste ano, Mogi das Cruzes completa 460 anos. Terça-feira, em 1º de setembro, nós vamos comemorar o aniversário da nossa cidade. Mas será, Neto, que os nossos alunos realmente se lembram da história de Mogi, dos fatos importantes? Pode ser que eles não estejam muito lembrados, eu acho melhor a gente ajudar a lembrar. Vamos relembrar. Por exemplo, você que sabe a origem do nome da nossa cidade? Essa história é bem interessante. A palavra Mogi vem de Moigi, que era uma palavra usada pelos indígenas que viviam aqui para se referir ao rio Tietê. Eles se chamavam por Rio das Cobras. Na língua que eles falavam, Moigi. Como era costume demarcar a cidade usando cruzes, com o passar do tempo ela passou a ser chamada de Mogi das Cruzes, que é o nome que a gente usa até hoje. Aliás, falando em povos indígenas, Mogi das Cruzes no passado foi habitada por vários povos, como os Guarani, os Tupiniquim, Tupinambá, Kayapó, os Guaianá, os Muiramomi. Eles deixaram, por exemplo, de influência os nomes dos bairros e distritos da nossa cidade. Olha, por exemplo, que bonita esta estátua, de autoria do Rodrigo Bittencourt e que homenageia esses povos indígenas. Ela fica na entrada de um bairro chamado Botujuru e esse também é um nome indígena. Aliás, como se chama o bairro onde você mora? Será que é um nome indígena também? Nossa Mogi das Cruzes foi colonizada por portugueses. Inclusive, Neto, a minha avó é portuguesa. Os portugueses nos deixaram uma grande herança, a nossa língua portuguesa, que nós falamos até hoje. E também nos influenciaram em costumes, na culinária. E outra forte influência é na arquitetura da nossa cidade. Eu vou te mostrar a foto da Igreja do Carmo, da Ordem Primeira e Terceira. E você poderá observar como a arquitetura tem influência dos nossos portugueses. Recebemos também negros, povos de origem africana, que influenciaram muito na cultura, influenciaram nos costumes e também, Neto, nas nossas danças e nas nossas festividades. Inclusive, uma festividade importantíssima, que é a Festa do Divino de Mogi das Cruzes, que tem a presença das congadas, que são de origem africana ou de povos de origem africana. Será que eles já foram na Festa do Divino e assistiram a algum grupo de congada? Se você nunca assistiu, fica a sugestão para na próxima oportunidade você prestigiar. A gente vai falar disso mais pra frente também. Mogi das Cruzes no passado, e recebe até hoje, aliás, migrantes e imigrantes do Brasil e do mundo. Por exemplo, todos nós conhecemos a influência da cultura japonesa aqui em Mogi, que está na culinária, nos costumes, nas festas e até mesmo na arquitetura. Observem, por exemplo, essa foto aqui do Casarão do Chá, que é um patrimônio da nossa cidade e um exemplo de arquitetura oriental usando técnicas japonesas na sua construção. Falando em oriental, nós também temos uma influência muito grande da cultura árabe, que também participam ativamente do nosso comércio, trouxeram seus costumes, a sua culinária. Será que você alguma vez já esteve ou já pelo menos passou próximo à Mesquita Islâmica de Mogi das Cruzes, que é um exemplo de arquitetura islâmica, de arquitetura árabe? Olha, a influência dos povos é muito forte na nossa cidade. Mas sabe, Neto, no ano de 2010, Mogi das Cruzes completou 450 anos. Você sabia disso? Aliás, Mogi das Cruzes é uma das cidades mais antigas do Brasil. Mas antes, Neto, a gente precisa perguntar para as crianças, será que não seria bom elas investigarem um pouco sobre a família? Pode ser. Por que você não conversa com seus pais, seus avós, as pessoas que moram com você, para saber de onde eles vieram? Será que você é descendente desses negros, desses portugueses, desses japoneses ou de algum outro povo? Conversa com a sua família para descobrir a sua história dentro de Mogi das Cruzes. Agora sim, voltando então para o super aniversário de 450 anos de Mogi das Cruzes lá em 2010. Você nem imagina como a nossa cidade recebeu diferentes homenagens. E algumas das homenagens mais importantes foram a publicação de diferentes livros. Eu vou te mostrar algum deles. Eu e o professor Neto trouxemos os mais importantes. Por exemplo, As 7 Maravilhas de Mogi das Cruzes. Este livro foi publicado em 2010 e contém fotos e textos das belíssimas maravilhas de Mogi das Cruzes. Aliás, você não sabe o que aconteceu,
toda a população pôde votar nas maravilhas de Mogi das Cruzes. E aí, então, tiraram as fotos e receberam os textos para concluir essa linda publicação. Outro livro, eu acho até, Neto, que as crianças têm na escola esses livros. Provavelmente você tem esse livro na sua escola. Este livro conta com a publicação de desenhos e textos dos alunos da Rede Municipal de Ensino, que então participaram de um concurso e foram selecionados para poder, assim, né, a gente elaborar essa maravilhosidade que se chama Mogi das Cruzes, 450 anos, escrevendo e desenhando Mogi. Mas não para por aí não, viu, gente? Tem muito mais publicação falando sobre a história da nossa cidade. Outro livro muito importante, porque a nossa Festa do Divino é muito tradicional e faz parte da construção da nossa cidade. O livro A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes contém 2 volumes e traz belíssimas fotos dessa tradicional festa. É muito livro para homenagear nossa cidade. Tem mais, Neto? Tem. Em 2008, quando se completaram os 100 anos da imigração japonesa do Brasil, foi publicado esse livro aqui, que conta a história da imigração japonesa em Mogi. Aqui tem textos e fotos de várias famílias imigrantes que vieram para cá. Talvez você encontre até mesmo foto de alguns dos seus parentes aqui nesse livro. Olha, a gente vai indicar para você alguns sites para pesquisar. É uma dica do professor. Por exemplo, você pode visitar o site da Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes e lá você vai encontrar fotos e textos sobre vários desses espaços que nós citamos e alguns outros para você conhecê-los. Você também pode visitar o site do Casarão do Chá e aí você vai conhecer em detalhes a história do casarão e observar outras fotos e saber as atividades que acontecem lá. Você também pode encontrar no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes para saber um pouquinho mais sobre a Mesquita Islâmica e ver até mesmo fotos dessa construção. Agora, se você ficou curioso para conhecer um pouco mais da congada, dos moçambiques, das marujadas, inclusive daquelas que eu falei aqui no livro da Festa do Divino Espírito Santo, você pode acessar o site Memória Digital do Congado de São Paulo. Lá você faz um cadastro gratuito e pode acessar toda a pesquisa das congadas. Mogi tem vários símbolos oficiais. Por exemplo, a nossa bandeira de Mogi das Cruzes, que você está aí acompanhando, ela traz 3 cores, que são o preto, o branco e o vermelho, para lembrar justamente dos povos, o povo negro, o povo indígena e o povo europeu que fundaram Mogi. Ela contém também o nosso brasão e uma cobra, que é uma referência aos pracinhas, que foram soldados mogianos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Outro símbolo importante que o professor Neto vai nos contar é sobre o hino de Mogi das Cruzes. Quem são os autores do hino de Mogi das Cruzes? Foram pai e filho, é isso, Neto? Sim, o hino foi escrito por Raulindo Paiva e a melodia pelo Raulindo Paiva Júnior. E várias passagens da letra do hino descrevem paisagens de Mogi ou aspectos da nossa história, quem a fundou, alguns povos que tiveram aqui e assim por diante. Você, sem dúvida, já cantou o hino de Mogi na sua escola. Mas a gente não pode esquecer do brasão de Mogi das Cruzes, não é mesmo? Porque como é que foi composto esse brasão, Neto? Ele tem vários símbolos diferentes. Ele fala tanto dos aspectos da economia de Mogi, como a indústria, como a agricultura, como um pouco da história da fundação da cidade, daí a figura dos bandeirantes, que foi quem chegou aqui e fundaram o povoado que veio a se tornar Mogi das Cruzes. Mas agora, vamos então conversar sobre qual atividade as crianças vão ter que realizar nessa semana de aniversário de Mogi das Cruzes, porque a gente tem um desafio. Se você é aluno do ensino fundamental, ou seja, matriculado no 1º, 2º, 3º, 4º ou 5º ano, você poderá homenagear a nossa cidade fazendo uma escultura. É isso mesmo, uma composição. Uma escultura, uma representação das esculturas de Mogi. Pode ser aquelas que o professor Neto, por exemplo, mostrou para você, ou alguma outra que você tenha visitado. Ou então um desenho bem caprichado sobre um pouco da história da nossa cidade, ou talvez sobre as paisagens, algum lugar que você visitou e achou maravilhoso. É só colocar tudo no seu desenho que vai ficar incrível. Esse é o desafio do Ensino Fundamental 1, 1º, 2º, 3º, 4º ou 5º ano.
Mas... Para o Ensino Fundamental 2, a gente está propondo um desafio de escrita. Se você for aluno do 6º ou 7º ano, você pode experimentar escrever um poema concreto. Você sabe o que é um poema concreto? O poema concreto é incrível, porque ele mistura texto e imagem. Eu vou mostrar para vocês um poema de Fábio Bahia. Acompanhe essa imagem. Pingo de chuva. O primeiro pingo de chuva que caiu sobre o chão seco do meu sertão, te digo, me fez também chover. Se você for aluno do Ensino Fundamental 2, do 8º e 9º ano, aí você pode compor uma crônica. Você sabe o que é uma crônica? Olha, a crônica é uma forma de composição textual que conta um pouco do cotidiano, do dia a dia. Aí é só você usar um pouquinho da sua criatividade e contar o dia a dia da nossa lindíssima cidade de Mogi das Cruzes e tudo o que acontece por aqui. O professor Neto vai ler uma crônica para você. Assim você pode se lembrar como é uma crônica. Fica aí um exemplo para você. Eu vou ler para vocês a crônica No Restaurante, de autoria de Carlos Drummond de Andrade. Quero lasanha. Aquele anteprojeto de mulher, 4 anos no máximo, desabrochando na ultra mini saia, entrou decidido no restaurante. Não precisava de menu, não precisava de mesa, não precisava de nada. Sabia perfeitamente o que queria. Queria lasanha. O pai, que mal acabara de estacionar o carro em uma vaga de milagre, apareceu para dirigir a Operação Jantar, que é ou era da competência dos senhores pais. Meu bem, venha cá. Quero lasanha. Escute aqui, querida, primeiro escolhe-se a mesa. Não, já escolhi, lasanha. Que parada! Lia-se na cara do pai. Relutante, a garotinha condescendeu em sentar-se primeiro e depois encomendar o prato. Vou querer lasanha. Filhinha, por que não pedimos camarão? Você gosta tanto de camarão? Gosto, mas quero lasanha. Eu sei que você adora camarão. A gente pede uma fritada bem bacana de camarão, tá? Quero lasanha, papai, não quero camarão. Vamos fazer uma coisa, depois do camarão a gente traça uma lasanha. Que tal? Você come camarão, eu como lasanha. O garçom aproximou-se e ela foi logo instruindo. Quero uma lasanha. O pai corrigiu. Traga uma fritada de camarão para 2, caprichada. A coisinha amuou. Então não podia querer? Queriam querer em nome dela? Por que é proibido comer lasanha? Essas interrogações também se liam no seu rosto, pois os lábios mantinham reserva. Quando o garçom voltou com os pratos e o serviço, ela tacou. Moço, tem lasanha? Perfeitamente, senhorita. O pai, no contra-ataque. O senhor já providenciou a fritada? Já sim, doutor. De camarões bem grandes? Daqueles legais, doutor. Bem, então me vê um chinite para ela. O que é que você quer, meu anjo? Uma lasanha. Traz um suco de laranja para ela. Com o chopinho e o suco de laranja, veio a famosa fritada de camarão, que, para a surpresa do restaurante inteiro, interessado no desenrolar dos acontecimentos, não foi recusada pela senhorita. Ao contrário, papou-a e bem. A silenciosa manducação atestava, ainda uma vez no mundo, a vitória do mais forte. Estava uma coisa, hein? Comentou o pai com um sorriso bem alimentado. Sábado que vem a gente repete, combinado? Agora lasanha, não é, papai? Eu estou satisfeito, uns camarões tão geniais. Mas você vai comer mesmo? Eu e você, tá? Meu amor, tem de me acompanhar, ouviu? Pede a lasanha. O pai baixou a cabeça, chamou o garçom, pediu. Aí um casal na mesa vizinha bateu palmas. O resto da sala acompanhou. O pai não sabia onde se meter. A garotinha impassível. Se na conjuntura o poder jovem cambaleia, vem aí com força total o poder ultra jovem. Ai, eu adoro crônicas, Neto. É o meu gênero textual preferido. Mas olha, peraí, vamos relembrar tudo que a gente já falou hoje para então explicar para as crianças o que elas têm que fazer com a atividade delas. Relembraram a história de Mogi das Cruzes, o nome, os símbolos, os povos, as publicações. Aí, elas aprenderam qual é o desafio da semana. Ensino Fundamental 1, pode falar, professor. Se você é aluno do Fundamental 1, você pode optar entre fazer um desenho sobre uma paisagem de Mogi, ou algum lugar de Mogi que você goste muito, ou você pode fazer uma escultura. Você pode usar arame, pode usar argila ou qualquer outro material que você tenha para criar uma estátua, inspirado nas estátuas de Mogi ou uma estátua de sua criação, inspirado na história de Mogi. E relembrando, se você é aluno do Ensino Fundamental 2, você participará com produções em texto. 6º e 7º ano, poema concreto. 8º e 9º ano, uma crônica sobre Mogi das Cruzes. Acho que você está bem preparado para realizar esse desafio. Então, quando você terminar as suas obras, você fotografa e envia para o seu professor ou professora pelos canais disponibilizados pela sua escola.
O texto, a crônica ou o poema também pode ser fotografado ou escaneado ou outro recurso que você tiver em casa e envia também para o seu professor ou professora. Eu acho que por hoje é só, já está muito bom. Comemore conosco os 460 anos de Mogi das Cruzes. Tchau, pessoal. Foi um prazer.